Toda grande conquista que vemos no mundo hoje, empresas bilionárias, invenções revolucionárias, obras artísticas imortais ou movimentos que mudaram a história, começou da mesma forma, com uma ideia. Antes de existir a lâmpada elétrica, Thomas Edison teve uma ideia. Antes de a Ford revolucionar a indústria automobilística, Henry Ford teve uma ideia. Antes de Oprah se tornar um ícone global da comunicação, ela teve uma ideia clara sobre o impacto que queria causar. Napoleon Hill, em sua obra-prima Pense e Enriqueça, afirmou com convicção: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa é a essência da transformação de ideias em riqueza. Para Hill, o ponto de partida de toda fortuna é uma ideia. Não o dinheiro, não as circunstâncias, não os contatos, mas a semente mental que se expande até se tornar uma realidade palpável. Mas o que diferencia uma ideia passageira de uma ideia milionária? A verdade é que todos nós temos ideias todos os dias. Algumas são esquecidas em minutos, outras até despertam entusiasmo, mas raramente são colocadas em prática. Enquanto isso, aqueles que compreendem e aplicam a fórmula de Hill são capazes de transformar uma simples inspiração em um legado. Quando Hill iniciou sua pesquisa, a pedido de Andrew Carnegie, ele queria entender exatamente por que alguns homens conseguiam erguer fortunas colossais, enquanto outros, com recursos semelhantes, ficavam pelo caminho. O que descobriu foi surpreendente. Não eram apenas fatores externos, mas principalmente internos. A diferença estava na capacidade de acreditar em uma ideia e agir sobre ela com disciplina e persistência. Uma ideia por si só não tem valor. Milhões de pessoas já tiveram ideias semelhantes às que transformaram visionários em milionários, mas poucas tiveram coragem, fé e organização para dar o próximo passo. A riqueza não vem da ideia em si, mas do que você faz com ela. Hill destacou que os homens que acumulavam grandes fortunas possuíam algo em comum: a habilidade de transformar ideias em planos concretos e depois colocar esses planos em ação. A imaginação criadora era seu maior ativo. Eles sabiam que a mente humana é capaz de moldar a realidade, mas só se acompanhada de foco, persistência e planejamento organizado. Pense em como isso se aplica hoje. Quantas ideias brilhantes surgem em conversas, brainstormings ou até no banho? A diferença é que alguns anotam, estruturam e colocam em prática, enquanto outros simplesmente esquecem. A linha que separa um sonhador de um realizador é exatamente essa, a capacidade de agir. Aqui está a grande lição de Hill. A riqueza não começa no bolso, mas na mente. A mente é o verdadeiro campo fértil. As ideias são as sementes. O propósito definido é o solo. A fé é a água que alimenta. A persistência é o sol que fortalece. E o planejamento organizado é a colheita. Sem esses elementos, a semente pode até existir, mas nunca dará frutos. No entanto, é importante entender que não basta apenas acreditar. O erro de muitas pessoas é achar que pensamento positivo sozinho cria riqueza. Hill nunca pregou isso. Ele falava de um alinhamento entre pensamento, emoção e ação. A ideia precisa ser nutrida diariamente com fé, mas também acompanhada de passos claros e disciplina. Ao longo deste conteúdo, você vai aprender como Napoleon Hill decifrou o processo de transformar ideias em riquezas reais. Vamos mergulhar nos princípios práticos que ele identificou nos maiores milionários, entender exemplos de quem aplicou essa fórmula e, mais importante, descobrir como você pode aplicar isso em sua vida, independentemente de onde esteja começando. E aqui vai um ponto essencial: não subestime o poder de uma ideia aparentemente pequena.
Muitas das maiores fortunas começaram com uma visão simples. Starbucks nasceu da ideia de transformar o café em uma experiência. Apple nasceu da ideia de simplificar a tecnologia e colocá-la ao alcance das pessoas. Amazon nasceu da ideia de vender livros pela internet. Ideias simples, mas cultivadas com a fórmula correta, tornaram-se impérios. Talvez você já tenha tido uma ideia que poderia mudar sua vida. Talvez esteja tendo uma agora mesmo. O que vai determinar se ela se tornará riqueza ou será esquecida, como tantas outras, é a sua decisão de agir. E fica comigo até o final, porque lá vou compartilhar um exercício poderoso que pode ajudar você a transformar suas próprias ideias em planos concretos rumo à prosperidade. Esse pode ser o ponto de virada para tirar seus sonhos do papel e colocá-los em prática. Prepare-se. Nos próximos momentos, vamos explorar os pilares fundamentais que Napoleon Hill identificou para transformar ideias em riqueza, revelando como você pode aplicar cada um deles no seu dia a dia. Se na introdução vimos que toda riqueza começa com uma ideia, agora é hora de entender como essa ideia se transforma em algo real. Napoleon Hill identificou princípios universais que formam o caminho da mente para a matéria, do invisível para o visível, do pensamento para a riqueza. Esses princípios não são apenas conceitos abstratos, mas práticas aplicáveis que ele observou em centenas de homens de sucesso. Ao reuni-los, Hill mostrou que a riqueza segue um padrão claro, que pode ser reproduzido por qualquer pessoa disposta a aplicá-los com disciplina. Propósito. Definido, nenhuma ideia prospera sem clareza. O primeiro passo é transformar a inspiração em um propósito definido. Desejos vagos, como quero ficar rico ou quero ter sucesso, não funcionam. Hill foi categórico. Você precisa ser específico. Quanto você quer? Em quanto tempo? O que está disposto a fazer em troca? Quanto mais detalhado, mais forte será sua meta. O milionário não sonha de forma genérica. Ele define objetivos claros e os persegue com determinação. Fé inabalável. Ideia só ganha força quando é sustentada pela fé. Para Hill, a fé é o ingrediente invisível que transforma o pensamento em ação e mantém a motivação mesmo diante das dificuldades. Fé não é cega. Ela é construída por meio da repetição de pensamentos positivos, da visualização de objetivos alcançados e da autossugestão. Quanto mais você alimenta sua mente com a certeza de que sua ideia é possível, mais naturalmente suas ações se alinham para concretizá-la. Cash. Autossugestão, esse é o mecanismo que reforça a fé. Hill defendia que a mente precisa ser constantemente alimentada. Por isso, ele recomendava ler diariamente sua declaração de propósito, repetir afirmações positivas e visualizar o sucesso já alcançado. A autossugestão é como plantar sementes na mente. O que você alimenta cresce. Se você repete diariamente que é capaz, que vai conquistar, que tem o poder de criar, sua mente começa a acreditar e a agir como se isso já fosse realidade. Conhecimento, especializado uma ideia para se tornar. Riqueza, precisa de base prática. É aí que entra o conhecimento especializado. Não basta sonhar. É preciso adquirir habilidades específicas e informações estratégicas relacionadas ao seu objetivo. Hill destacou que grandes fortunas não foram construídas por quem sabia um pouco de tudo, mas por quem dominava profundamente áreas-chave. E, quando necessário, buscava especialistas para complementar seu conhecimento. Imaginação criadora. Aqui está um dos pontos mais fascinantes da filosofia de Hill. Ele dizia que a imaginação é a oficina da mente. Existem dois tipos. A sintética, que reorganiza ideias já existentes,
e a criadora, que gera ideias originais e inovadoras. Os milionários sabem usar ambas. Eles observam, conectam pontos, criam soluções novas para problemas antigos e não têm medo de sonhar grande. A imaginação é o canal pelo qual ideias invisíveis começam a ganhar forma. Planejamento. Organizado, um erro comum é parar na fase da ideia. Hill enfatizou que desejos só se tornam realidade quando transformados em planos organizados. Um plano é a tradução prática da ideia. É escrever o que precisa ser feito, em que ordem, com quais recursos e dentro de qual prazo. O planejamento organizado dá estrutura ao sonho e aumenta as chances de sucesso. Decisão e ação, a riqueza não vem para os indecisos. Hill observou que os milionários tomavam decisões rápidas e firmes e ajustavam o curso quando necessário. A indecisão mata mais ideias do que o fracasso. Enquanto muitos esperam pelas condições perfeitas, os realizadores decidem, agem e aprendem no caminho. Uma ideia sem ação é apenas fantasia. Uma ideia com ação se torna riqueza. Persistência toda. Ideia, por melhor que seja, encontrará obstáculos. Hill ensinava que a persistência é o que separa os vencedores dos desistentes. Persistir não é insistir cegamente, mas ajustar e continuar. É manter a chama acesa quando os resultados demoram a aparecer. Edison persistiu milhares de vezes até criar a lâmpada. Ford persistiu diante de falências. Carnegie persistiu, mesmo vindo da pobreza extrema. O poder do mastermind de uma ideia se multiplica quando compartilhada com outras mentes brilhantes. Hill chamou isso de mastermind, uma aliança de duas ou mais pessoas em torno de um propósito comum. O mastermind cria sinergia, gera soluções que você não encontraria sozinho e fornece apoio emocional em momentos difíceis. Muitos milionários atribuíram parte de sua fortuna à rede de contatos e ao círculo de confiança que cultivaram. 10. Controle das emoções. Por fim, Hill destacou a importância do autocontrole. Uma mente dominada pelo medo, pela dúvida ou pela procrastinação nunca transformará ideias em riqueza. O controle emocional permite que você se mantenha focado, tome decisões acertadas e continue agindo mesmo sob pressão. Milionários não são pessoas sem medo, mas pessoas que aprenderam a dominar suas emoções. Esses 10 princípios funcionam como etapas de uma equação. Quando aplicados em conjunto, formam a verdadeira fórmula da transformação de ideias em riqueza. Agora, o desafio é seu. Não basta conhecer esses pilares, é preciso colocá-los em prática. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você, deixe o like agora e se inscreva no canal. Assim, você garante que vai acompanhar os próximos ensinamentos de Napoleon Hill e aprender, passo a passo, como aplicar essa filosofia na sua vida. Na próxima parte, vamos ver como esses princípios foram aplicados na prática por grandes nomes da história e, principalmente, quais exercícios simples você pode começar hoje mesmo para transformar suas ideias em prosperidade. Até aqui, você já viu que a fórmula da riqueza, segundo Napoleon Hill, é universal. Começa com uma ideia e passa por etapas claras de fé, planejamento, ação e persistência. Mas nada disso faria sentido se não tivéssemos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e colheram resultados extraordinários. Exemplos de quem transformou ideias em fortunas. Thomas Edison. Edison tinha uma ideia aparentemente simples, criar uma lâmpada elétrica funcional e acessível. Mas transformar essa ideia em realidade exigiu persistência inimaginável. Foram mais de 10.000 tentativas até que conseguisse.
O que o manteve firme não foi apenas a ideia, mas a aplicação da fórmula. Propósito claro, fé de que era possível, ação diária e persistência incansável. Hoje, sua invenção ilumina o mundo inteiro. Henry Ford. A ideia de Ford era ousada: colocar carros acessíveis nas mãos da população comum. Na época, carros eram um luxo para poucos. Ele não apenas sonhou com isso, organizou planos, usou sua imaginação criadora para desenvolver a linha de produção em massa e persistiu mesmo após falências iniciais. Resultado: a Ford Motor Company se tornou um império e a indústria automotiva nunca mais foi a mesma. Walt Disney. Disney acreditava no poder da imaginação para transformar sonhos em realidade. Sua ideia de criar um espaço mágico para famílias parecia absurda para muitos investidores, que chegaram a chamá-lo de louco. Mas ele tinha um propósito definido e fé inabalável. Com planejamento e criatividade, nasceu a Disney. Hoje, um conglomerado bilionário. Steve Jobs. Jobs acreditava que computadores poderiam ser simples e acessíveis para todos. Essa ideia, alimentada por visão e persistência, deu origem à Apple. Jobs aplicou a fórmula de Hill intuitivamente. Fé absoluta na sua visão, busca por conhecimento especializado, imaginação criadora e disciplina para transformar planos em produtos icônicos. Esses exemplos mostram que a fórmula não envelhece. Funciona no século XIX, no século XX e continua funcionando hoje. Exercícios práticos para você aplicar. Agora é sua vez. Vamos transformar teoria em prática. Aqui estão alguns exercícios inspirados nos princípios de Hill. 1. Declaração. De propósito definido. Escreva sua meta financeira principal para os próximos 5 anos. Seja específico. Quanto deseja, em quanto tempo e o que fará em troca. Leia essa declaração em voz alta de manhã e à noite para gravar na sua mente. O exercício da autossugestão. Escolha 3 frases poderosas para reforçar sua fé. Exemplo: minha mente é fonte inesgotável de ideias ricas. Tenho disciplina para transformar ideias em realidade. Cada dia me aproximo mais da prosperidade. Repita diariamente até que sua mente acredite plenamente. Diário de ideias. Tenha um caderno ou bloco digital apenas para registrar ideias. Anote todas, mesmo as que parecerem pequenas. Revise semanalmente e escolha uma para trabalhar em planos. Planejamento organizado. Pegue uma ideia do seu diário e escreva os passos para realizá-la. Defina prazos e recursos necessários. Transforme desejo em plano. Sim. Exercício da imaginação. Criadora, reserve 10 minutos por dia para visualizar sua vida, já vivendo sua ideia transformada em riqueza. Veja, sinta e imagine com todos os detalhes. Rede de mastermind. Escolha 2 ou 3 pessoas confiáveis que compartilham sua visão. Marque encontros, presenciais ou virtuais, para trocar ideias e manter a chama acesa. Treino da decisão e ação. Durante uma semana, comprometa-se a decidir e agir rapidamente em pequenas situações. Isso cria o hábito de não procrastinar quando se trata de decisões maiores. Prática da persistência. Escolha uma tarefa desafiadora e comprometa-se a mantê-la até o fim, independentemente das dificuldades. Esse treino fortalece sua resistência mental. Esses exercícios não exigem grandes recursos, mas exigem consistência. Napoleon Hill foi claro: a maioria falha não porque não tem boas ideias, mas porque não as executa com disciplina. Agora, eu quero ouvir você. Qual desses exercícios você vai colocar em prática primeiro? Escreva nos comentários, porque sua decisão pode inspirar outras pessoas da nossa comunidade a também começarem a transformar suas ideias em riqueza.
No próximo e último trecho, vamos fechar esta jornada com uma reflexão inspiradora sobre o poder das ideias, recapitular os princípios de Hill e trazer uma chamada à ação definitiva para você assumir de vez o compromisso com sua prosperidade. Chegamos ao fim desta jornada, mas, na verdade, o verdadeiro começo é agora. O momento em que você decide aplicar os princípios que Napoleon Hill nos deixou. Ao longo deste conteúdo, você descobriu que toda riqueza nasce de uma ideia. Não é o dinheiro inicial, não é a sorte, não. É um talento sobrenatural que diferencia os milionários do restante das pessoas. O que faz a diferença é a capacidade de transformar ideias em ações consistentes e persistentes até que se tornem realidade. Hill mostrou que existem princípios universais que sustentam esse processo. Um propósito definido, claro e específico. A fé inabalável que mantém a visão viva. A prática da autossugestão, para programar a mente para o sucesso. O conhecimento especializado, que dá base prática às ideias. O uso da imaginação criadora, para gerar soluções e oportunidades únicas. O planejamento organizado, que transforma sonhos em passos concretos. A decisão rápida e firme, que impede a paralisia da indecisão. A persistência, que mantém você firme diante dos fracassos inevitáveis. O apoio de um mastermind, pessoas que elevam sua visão. E o controle emocional, que garante disciplina e foco. Esses elementos juntos formam a verdadeira fórmula da transformação de ideias em riqueza. São as engrenagens invisíveis que movem toda grande realização. Agora, olhe para dentro de si. Quantas ideias já passaram pela sua mente e foram esquecidas? Quantos sonhos você já deixou de lado porque parecia impossível ou porque faltava coragem de agir? O que Napoleon Hill nos ensina é que nenhuma ideia é pequena demais, desde que você acredite, planeje e haja com persistência. O mundo em que vivemos hoje foi construído por pessoas que se recusaram a abandonar suas ideias. Cada invenção, cada empresa, cada movimento começou com alguém acreditando que sua visão era possível. A diferença entre quem realizou e quem apenas sonhou está na ação disciplinada. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Se você não aplicar esses princípios, sua vida daqui a 5 anos será praticamente a mesma de hoje. Mas, se decidir agir agora, com propósito e consistência, sua vida pode ser radicalmente diferente. Não espere condições perfeitas. Elas nunca existirão. Os grandes realizadores começaram com o que tinham, onde estavam, e construíram no caminho. Você também pode. Imagine-se no futuro, vivendo os frutos da sua ideia transformada em riqueza. Imagine a liberdade financeira, a tranquilidade para sua família, a sensação de realização. Esse futuro começa com uma decisão simples: agir. Hoje, Napoleon Hill dizia: não espere, o tempo nunca será o certo. Comece de onde você está, com as ferramentas que você tem, e ferramentas melhores surgirão conforme você avançar. Portanto, o convite que deixo aqui é: não deixe sua ideia morrer dentro de você. Alimente-a, planeje-a, haja sobre ela e persista até vê-la florescer. Se este vídeo fez sentido para você e despertou em sua mente o poder de transformar ideias em riqueza, inscreva-se agora no canal. Faça parte desta comunidade que está aplicando os princípios de Napoleon Hill para prosperar. Deixe seu like, isso fortalece a mensagem e ajuda mais pessoas a descobrirem esse conhecimento. Comente aqui embaixo: qual ideia você vai começar a transformar em riqueza a partir de hoje? Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender que sua ideia pode ser a chave para uma vida de prosperidade.
Sua interação não é apenas apoio ao canal, mas um compromisso público com a sua jornada rumo ao sucesso. Lembre-se, toda fortuna começou com uma ideia, e a sua próxima ideia pode ser o ponto de virada da sua vida. Decida hoje. Aplique os princípios. Transforme suas ideias em riqueza.